Imagine que você tem um formulário simples assim, que tem nome, no caso nesse exemplo aqui, tem nome, e-mail e um campo em anexo para o usuário anexar uma imagem, por exemplo, e você precisa verificar se o arquivo que o usuário está enviando, por exemplo, se ele tem um tamanho máximo. Então, duas verificações, na verdade. A primeira, você quer ver se o arquivo foi enviado, porque é um campo obrigatório, por exemplo. E depois que o usuário envia o arquivo, você quer saber o tamanho daquele arquivo. Digamos que o tamanho máximo desse arquivo seja, por exemplo, 500 kbps, 1 MB, 2 MB, enfim, 500 kbps, 500K, né, kilobytes. E você precisa verificar isso e falar para o usuário que ele está enviando um arquivo muito grande, por exemplo. Como que a gente faz isso no CodeIgniter? Tá? Então, olha só. Eu criei esse formulário bem simples aqui, nome, e-mail e imagem. Então, do jeito que está aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, meu nome. Vou colocar um e-mail qualquer aqui. Vou clicar em salvar. Ele foi enviado com sucesso, tá? Porque eu preenchi os dois campos. Se eu não colocar nada, o campo nome é obrigatório. Se eu colocar o nome aqui, dou um Enter. O e-mail eu tenho que enviar também. Tá? E se eu colocar aqui uma imagem, né, por exemplo, daí ele envia. Certo? Muito bem. Só que você deve ter notado aqui, ó, que os arquivos de imagem têm vários tamanhos. Tem um que tem 64K, outro 791K e outro 848K. Digamos que o usuário pode enviar no máximo arquivos de até 200K. Né? Então eu tenho que bloquear o usuário para fazer isso. Tá? Como que eu faço isso? Então vamos dar uma olhadinha nesse código aqui para você entender como é que a gente faz isso no CodeIgniter. Olha só. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a última versão do CodeIgniter, que é o 3.1.8. O que eu tenho aqui? Eu simplesmente só carreguei aqui algumas bibliotecas, coloquei aqui a URL, a biblioteca form, tá aqui no autoload, configurei o config aqui para o meu endereço local, no meu servidor local, e só isso, tá? E aqui tem o controller padrão que eu deixei como welcome mesmo, o padrão do CodeIgniter, eu não mudei nada aqui para ficar bem simples. E o que eu fiz aqui? Então, o que eu faço? Ó, no controller index, que é o que é chamado automaticamente, eu carrego a biblioteca Form Validation. Aqui eu só, para ficar um pouquinho mais bonita no visual, eu seto aqui, né, eu configuro os delimitadores de erro. Estou usando nesse caso aqui a classe alert alert do Bootstrap, tá, para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aqui eu configuro, né? Então eu configuro as regras de validação. Então eu tenho o campo nome, né, aquele do tipo required, a regra dele, campo e-mail também, e por enquanto o campo user file, que é o que vai enviar a imagem, ou anexar a imagem, ele está aqui seria uma regra, já vamos entender por quê. Então quando o usuário posta o arquivo, posta o formulário, essas regras aqui são verificadas. Se tiver tudo certinho com as regras, né, isso aqui vai retornar falso. Né, ou melhor, vai retornar true, né, vai retornar true, tá? E depois ele vem para cá, né? Então, só que estou dando um eco aqui, não estou chamando nenhuma view, nada, só para dizer que aqui, digamos que deu tudo certinho. Caso dê algum erro, né, então cai aqui, ou seja, a view ela é carregada de novo, e lá para a view são passadas as mensagens de erro. Então aqui na view o que eu tenho? O welcome message também, só coloquei aqui um CSS do Bootstrap, nada mais, vai ficar um pouquinho bonitinho. E o que eu tenho aqui? Tá? Então eu só usei aqui também a função de abertura de formulário do tipo com anexo, né, do CodeIgniter, que é esse form open multipart. Tá? Aqui é para onde eu vou postar, welcome, e aqui eu só coloquei esse autocomplete igual off do formulário, né, para ele não autocompletar os campos que eu vou digitando. Muito bem, aqui que eu tenho campo nome, tá? Campo e-mail. Aqui são as funções para repopular o arquivo, ou melhor, o campo, né, quando o usuário preencher alguma coisa e a tela for recarregada. Aqui para mostrar o erro para aquele campo. Aqui mesma coisa, mostrar o erro. E aqui o campo de user file, né, que é o campo que vai enviar a imagem. Então tá, então digamos que você quer também que esse arquivo, que esse campo aqui, imagem, seja obrigatório. Só que olha só, isso aqui eu não sei se é um problema, ou se é um bug do CodeIgniter, eu sei que isso aqui não resolveram até hoje, tá? Eu acho que é um bug isso aqui, enfim, não sei dizer o porquê. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada, alguém me corrija aí. Mas veja só, se eu vir aqui nas minhas regras de validação e colocar aqui no campo user file do tipo required, olha só o que vai acontecer. Salvei, vou vir aqui agora, deixa eu recarregar o formulário. Muito bem. Aqui, colocar meu nome, certo? Dá um enter aqui, ó. Agora ele deu erro aqui, né? Vou colocar um e-mail aqui. E vou salvar, e também está pedindo para anexar uma imagem. Agora eu vou clicar aqui e vou escolher uma imagem, por exemplo, notebook, e vou salvar. Olha só o que acontece. O CodeIgniter ele ignora aquela verificação ali, tá? Ele ignora, então para ele, não a verificação na verdade ele não ignora, ele aceita
essa regra, mas ele não identifica que tem um conteúdo naquele campo lá. Então eu não achei, pelo menos lá no User Guide, não achei nada descrevendo o que você tem que fazer para fazer o CodeIgniter reconhecer isso aqui. Para ele ver que tem um arquivo, né? Foi anexado um arquivo aqui, olha só, olha o arquivo aqui. Quando eu salvo, ele não reconhece, não sei porquê. Então vamos resolver agora aqui nessa mini aula de hoje esses dois problemas. Como verificar o tamanho do anexo e também falar para o usuário que esse anexo é obrigatório. Como a gente faz isso? Então olha só, a grande sacada é a seguinte. A gente vai criar uma função nova, até coloquei ela aqui embaixo para você não ver. Ó. Deixa eu trazer ela aqui. Então criei aqui, até colocar, verifica o anexo. Cria uma função nova que vai fazer duas verificações. Então, olha só. Quando essa função for chamada, o que eu vou fazer? Então, eu vou atribuir a variável anexo aqui, né? Vou pegar lá na Super Global Files, certo? O user file, que é o arquivo que está sendo enviado no post, né? E vou verificar, vou lá dentro dele, tem um índice chamado name, que se esse índice estiver vazio, quer dizer que não veio nada via post, tá? Então, eu verifico. Se isso aqui estiver vazio, né? Se estiver vazio, eu mando uma mensagem para o usuário. Eu atribuo uma mensagem para o usuário. Como que eu faço isso neste caso aqui? Eu chamo aqui o ThisFromValidation, setMessage, tá? Coloco aqui o nome da minha função, o nome do campo. Nesse caso ele vai passar a se chamar de checkFile, que é o nome que você deu para a sua função. Tá? E coloca a mensagem, o campo anexar é uma imagem obrigatória. E eu retorno false, tá? Isso é importante. Então, o return false, certo? Então, aqui, ó, em vez de colocar required, eu vou colocar o seguinte, vou colocar callback, underline, e o nome daquela função, checkFile, né? É isso, checkFile. Então, isso aqui, ó, significa, é assim que você faz com que o CodeIgniter chame uma função de callback para ele fazer uma verificação para você. Você coloca callback, underline, o nome da função. Bem simples, bem tranquilo. Então, se isso daqui retornar falso, essa função vai retornar falso, neste caso, que se tiver vazio o campo para enviar anexo, então aqui vai retornar falso e isso aqui não vai passar, né, e vai ser chamada view de novo com aquela mensagem que a gente definiu aqui. Porém, se existir alguma coisa aqui dentro, então ele vem para o else, tá? E no else eu configuro, né, normalmente daí a minha biblioteca de upload aqui que eu estou usando também do CodeIgniter, tá? Aqui bem simples, bem tranquilo, eu só configurei aqui a pasta de uploads, tá? Os tipos permitidos e aqui um max size em bytes, tá? Então 256 bytes, para ficar bem pequenininho para a gente testar. Carrego a biblioteca upload com essas configurações aqui, né, e daí eu verifico. Então se o upload for feito com sucesso, simplesmente dou um return true, retornando true aqui para as regras, então não vai cair aqui e vai ir para o arquivo enviado com sucesso. Porém, né, se por acaso o upload não tiver êxito, né, se ocorrer algum erro, como por exemplo, se o arquivo for marca 256 bytes, vai cair aqui no else. Então eu dou uma mensagem para o usuário, mando um erro para o usuário. Neste caso aqui, ó, eu nem escrevo a mensagem manualmente, tá? Eu pego simplesmente os erros que a biblioteca de upload gerou para mim automaticamente com o erro que o usuário cometeu aqui, tá? Então pode ser, digamos, ele errou uma extensão ou o tamanho máximo, né? Então dependendo do erro que aconteceu, esse erro vai ser mostrado automaticamente aqui. Então eu seto isso no checkFile, tá? Retorno falso e daí ele vai vir para cá. Então olha só como que vai funcionar isso aqui agora. Então aqui vamos recarregar, vou dar um enter aqui. Muito bem, vou colocar aqui, ó, Fábio, enter, né? Mesma coisa, eu continuo certinho, Fábio de novo aqui, e-mail.com. Enter, tá aí. Agora vamos anexar um arquivo. Então aqui está 256 bytes, né? Então, primeiro, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar um arquivo aqui, esse daqui, ó, o grandão aqui, 848K. Vou dar um duplo clique aqui, salvar. Olha só. Então aqui, opa, ele não aceitou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Anexar obrigatório, check file. Estranho, deixa eu copiar. Às vezes vem algum espaço, alguma coisa, então tem que ser exatamente igual aqui. Ó. Deixa eu colar aqui, check file, beleza. Vamos ver aqui, anexar uma imagem. Beleza, agora deu certo porque é aqui, anexar uma imagem, né? Então tá, vamos anexar a imagem agora. Anexar uma imagem grande aqui, essa daqui por exemplo. E olha aí, salvar. Olha só, o arquivo que você está tentando fazer upload é maior do que o tamanho permitido. De onde vem essa mensagem aqui? Esse CodeIgniter aqui, estou usando a versão traduzida para português. Tá? É só você procurar aí, né, Translate CodeIgniter. Tá? Você coloca simplesmente aqui, ó, na pasta Language, Português Brazilian. Ele vem em todas as traduções. Tá?
E depois no config aqui no config você muda para o language para português aqui, ó. Nome da pasta, Português Brazilian. Simples assim, certo? Então olha só, agora já deu certo, né? Então ele está dizendo ali que aquele tipo de erro aqui, o arquivo é muito grande, tá? Então eu não posso fazer esse tipo de arquivo, esse tipo de upload. Se eu colocar um arquivo menor agora aqui, ó, notebook 1 que tem 64K, por exemplo, olha só, salvar, olha aí, agora arquivo enviado com sucesso. Então deu certo, inclusive aqui na pasta uploads, olha só, ele trouxe o notebook para cá. Tá? Então, dessa maneira, você consegue fazer várias verificações aqui na sua imagem. Isso aqui é só um exemplo bem básico e simples, né? Inclusive, nativamente, aqui no Form Validation, ele tem uma função que você verifique se aquele ID, por exemplo, aquele nome, ele já existe no banco de dados. Claro que você tem que fazer uma pré-preparação antes do banco de dados, tá? Mas também funciona. Ou então, você pode fazer assim, né? Você cria uma função desse jeito aqui, faz as verificações que você quiser ali, e é simples assim. Se essa função que você está chamando retornar true, então quer dizer que as regras foram todas validadas e o post vai ser continuado com sucesso. Se a sua função retornar falsa, é porque deu algum problema, e você pode ter acesso à mensagem de erro que aconteceu, o problema que aconteceu através do disupload display errors, no caso, claro, né, de você estar fazendo o upload de uma imagem. Então é isso daí, tá? Um grande abraço para você e até uma próxima dica.